Levítico 15. Imundícias do homem e da mulher. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem um fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem um fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem um fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem um fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem um fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos e banhará sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo vestido e toda a pele em que houver semente da cópula se lavará com água, e serão imundos até a tarde. E também a mulher com quem houver se deitado com o homem, com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação, e qualquer que as tocar será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico 16. Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca,
para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos, por isso banhará sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do vinho, e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que mora com eles, no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará propiciação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá os vestidos de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali os deixará, e banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos. Então sairá e preparará o holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial, a festa anual das expiações. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestidos os vestidos de linho, os vestidos santos. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar.
Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 17. O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios que sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto e sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos. A proibição de comer sangue. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado, e toda a alma entre os naturais, ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imunda até a tarde. Depois será limpa, mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade.